Você já perdeu algo que tentou recuperar? Se você fez isso, em algum momento você teve que se chocar com algum outro tipo de poder que estava tentando reter aquilo que era seu. Isso é muito comum quando a gente vai entrar dentro de um campo de batalha. É impossível você batalhar sem antes você se chocar com forças opositoras das trevas. Então, se você percebeu que em algum momento da sua vida alguma coisa foi roubada, saqueada de você e você precisa ir no território do inimigo e pegar de volta aquilo que é seu, você tem que estar preparado para esse embate, para esse golpe, para essa colisão, para esse choque de poderes. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero que você que está chegando aqui agora se sinta mais do que bem-vindo. Você acabou de chegar na hora do valente e eu vou estar falando sobre choque de poderes. E se você ainda não me conhece, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é essa: ajudar o corpo de Cristo a se restaurarem espiritualmente, através da cura emocional, da libertação espiritual, através do conhecimento de princípios fundamentais para que você possa romper com tudo aquilo que o inimigo tem trago sobre a sua vida para trazer limitação, perdas, roubos, né? Tentando fazer com que você venha ficar aí, passivo, frustrado, paralisado, sem vivenciar aquilo que Deus tem para você. Então, essa é a minha missão: ajudar a igreja do Senhor a romper espiritualmente para que ela possa viver a vida plena prometida por Cristo Jesus, amém? E você pode sim tornar esse conteúdo muito mais relevante quando você se coloca como um evangelista de Deus e compartilha esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Então, clica agora aí na setinha, vamos aumentar o número de pessoas que estão aqui para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas com esse conteúdo que você vai receber agora, que certamente vai abençoar a sua vida, tá bom? Você também pode tornar esse conteúdo mais relevante deixando o seu like. Quanto mais você curtir, mais o Instagram e o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e também vai entregar para mais pessoas, e assim mais pessoas vai alcançar esse conteúdo e ser abençoado também, tá bom? Então conto com você, eu cumpro a minha missão aqui e você cumpra daí, tá bom? Deixando seu like, compartilhando. Então compartilha aqui comigo se em algum momento da sua vida você já sentiu esse impacto, essa colisão, esse choque de poder, né? Você foi orar por alguém e você sentiu ali um impacto, um poder espiritual tenebroso. Tem gente até que sente, pastora, eu fui orar por alguém, eu senti um cansaço, eu senti um peso, depois de um nível de batalha espiritual, pastora, que eu enfrentei. Nossa, eu participei de uma reunião de oração, no outro dia parecia que tinha passado um trator em cima de mim. Pastora, eu entrei numa guerra espiritual em favor de alguém ou de uma causa, e depois disso eu comecei a sentir um nível de ataque, de oposição espiritual. Você já sentiu isso? Compartilha aqui, escreve aí a sua experiência, tá bom? Porque no final dessa live eu vou estar lendo cada comentário, te direcionando e te ajudando, tá bom? Então coloque aqui, eu quero conhecer você, quero saber como que foi esse embate, como que foi esse choque espiritual que você teve com as trevas, tá bom? Então vamos lá, gente, nós precisamos entender que o reino de Deus, ele precisa ser ganho à força. Então é impossível a gente não se deparar com esse choque. Em algum momento você vai precisar colidir com as trevas. Pastora, eu não gosto muito desse negócio de libertação, de batalha espiritual. Eu gosto de acessar os céus, eu gosto de ver, entrar na quarta dimensão espiritual, de ver os anjos. Eu gosto de, estar fluindo na unção do Espírito. Oh, meu Deus, eu também gosto. Eu não gosto de
colidir com as trevas, eu gosto de acessar a quarta dimensão, eu gosto de fluir nos dons espirituais, mas quando nós vamos acessar essas regiões do espírito, certamente nós vamos encontrar oposição. Então o inimigo, ele sempre vai tentar se opor. Então, como servos de Deus, como filhos de Deus, sacerdotes na nova aliança, como embaixadores de Deus e soldados espirituais, nós precisamos aprender a caminhar nessas esferas espirituais, nessas dimensões do espírito. Nós somos um ser espiritual, amém? Vivendo uma experiência natural. A gente não é um ser natural vivendo de vez em quando uma experiência sobrenatural, não. Você é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Nós somos eternos, nosso espírito é eterno, nossa alma é eterna, ok? Então a gente precisa entender que esse choque de poderes, ele vai existir, é comum. E aí, como que você está? Você está preparado para esse choque de poder? Né? Tem muita gente que deixa, muitas das vezes, de entrar no terreno do inimigo, são passivos, entrega de mão beijada o filho, o marido, as promessas na mão de Satanás, porque, pastor, eu tenho medo de entrar no campo de batalha, eu tenho medo de requerer aquilo que é meu. Não, maior é o que está em nós não podemos ter medo, amém? Então a gente precisa entrar nas esferas espirituais para que a gente possa ter sucesso e êxito e prevalecer em meio à libertação espiritual. A palavra de Deus vai falar sobre Neemias e a reconstrução dos muros, né, de Jerusalém. Então Neemias, ele levanta os muros de Jerusalém, ele resgata o ensino da lei e ele recupera o templo. Então a gente precisa entender que Deus nos deu autoridade e poder para nós levantarmos os nossos muros espirituais, as portas que foram fendidas, porque o inimigo entrou, porque encontrou brecha. Então, quando tem muro, né, que está fendido, portas que foram arrebentadas, isso significa que um dia existiu bases legais. Então, a primeira coisa que nós fazemos é restaurar esses muros e a gente também resgata a lei, ou seja, a gente se conserta, a gente redireciona o nosso estilo de vida, de tal forma que a gente vai viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, para que a gente possa recuperar, amém? Tudo aquilo que Deus, ele tem para nós. A recuperação do templo tipifica a glória de Deus, uma vida de santidade, a restauração espiritual, ok? Então, para isso, nós vamos ter que entrar em choque espiritual com as trevas, amarrar o valente, prevalecer no nível solo, que é o nível onde a gente vai vencer as estruturas infernais que o inimigo levantou contra a nossa própria vida, amém? Então nós vamos ter que colidir, nós vamos ter que batalhar, amém? Entrar em choque de poderes, choque de verdade, choque de lealdade, para que a gente possa prevalecer e vencer as forças opositoras de Satanás. O inimigo não quer que você prevaleça, então ele vai vir com muitos argumentos, ele vai vir com muitos conceitos, ele vai levantar estruturas, ele vai trabalhar em meio da cultura, ele vai trabalhar através das ideologias. Então a gente tem que desarmar o valente, remover, né, a estrutura que ele levantou. Como que você desarma o valente? Né? Você remove o capacete dele quando você retira da sua mente todos os seus argumentos. Então, no processo de libertação espiritual, nós temos que quebrar as fortalezas, os sofismas, né? A gente remove os escudos do inimigo, quando a gente remove todos os argumentos que ele colocou sobre nós, conceitos, filosofias, né? A gente quebra toda a estrutura quando a gente
refaz o nosso caminho, quando a gente refaz a rota, tá bom? Quando a gente trabalha nas nossas emoções, quando a gente passa por uma cura emocional, amém? Quando a gente trata dos nossos sentimentos, né? Dos nossos ideais, quando tudo isso está em convergência com o propósito de Deus, amém? Quando a gente se levanta em autoridade espiritual para combater com essas estruturas espirituais das trevas. Então, o campo de batalha, ele precisa ser reconhecido. Nós temos um inimigo que ele é invisível, mas ele é real, e a gente precisa entender qual é o campo de batalha que nós estamos inseridos. Nós somos uma terra e o inimigo quer conquistar essa terra, então ele vai tentar ganhar jurisdição, ele vai tentar ganhar a batalha, e essa batalha pode ser concernente o seu casamento, ao seu filho, a sua vida espiritual, a sua vida profissional. Então a gente precisa batalhar espiritualmente. A batalha espiritual envolve oração, envolve palavra e envolve libertação. A gente precisa entrar em guerra espiritual, fazer intercessão profética, amém? Para colidir e confrontar os poderes das trevas, amarrando o valente, declarando profeticamente. Quando a gente faz isso, que a gente está fazendo, enfraquecendo através da batalha espiritual essas estruturas infernais que estão agindo na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge, no nosso ministério, amém? A gente também colide com as trevas através da palavra de Deus. Isso é um choque da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não existe libertação sem palavra de Deus. Então, como é que eu entro em choque com esses poderes das trevas? Quando eu tenho uma vida de oração, quando eu estou intercedendo. O que é interceder? Interceder é se colocar no lugar do outro, em favor de alguém, é se colocar na frente, amém, de outra pessoa, né? Então, na intercessão eu me coloco na frente de Deus para clamar em favor de uma pessoa. Eu me coloco na frente dos demônios que estão agindo na vida dessa pessoa para guerrear contra esses demônios. E eu faço isso de que forma? Através da intercessão, através da declaração da palavra. Eu preciso ter esse choque de poder com as trevas, amém? Porque a palavra de Deus tem esse poder de penetrar profundamente, amém? Abalando a estrutura, tá bom? Fazendo com que a luz do Senhor, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Então, luz de Cristo vai adentrando, dissipando todas as trevas, amém? Trazendo luz naquilo que é profano, naquilo que é imundo, naquilo que é mentira, né? Naquilo que é maligno, tá bom? Então, a nossa alma o nosso espírito vai sendo descortinado, amém? Então nós precisamos prevalecer através desses fundamentos, amém? Fazendo libertação espiritual, atos proféticos, declarando a palavra de Deus, impondo as mãos sobre aqueles que estão possessos, amém? Ungindo com óleo, amém? Declarando, usando a autoridade espiritual, ordenando que os demônios saiam, levando e conduzindo essa pessoa a um lugar de restauração, amém? Fechando as portas. Então é dessa forma que nós vamos colidindo com as forças espirituais das trevas. Por exemplo, hoje eu estou aqui ministrando a palavra de Deus para você, uma teologia vitoriosa da libertação espiritual. O que eu estou fazendo? Eu estou colidindo com forças espirituais da maldade. Por quê? Porque existem opositores que tentam o quê? Ensurdecer você, embaralhar a sua mente, impedir que você chegue aqui, impedir com que depois que você escute essa palavra, você venha colocar em prática na sua vida, colocando medo, dúvida, resistência espiritual. Então, o diabo ele vai fazendo isso. Então, nós precisamos
entender aonde é que o inimigo está nos atacando e nos posicionar. Eu me posiciono como? Resistindo às trevas, às insinuações, às acusações de Satanás, estando aqui, amém, me deixando ser usada por Deus, e Deus me respalda, me garante. E você, o que faz aí? Você blinda a sua mente, você fica alerta, você abre o seu coração, você fica atento, amém? Tudo isso é muito importante dentro desse choque de poder. Amém? Então, o choque de poderes, ele vai demandar de uma autoridade, amém? É uma interação com o reino de Deus, com o reino das trevas. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Então, o reino de Deus, nós somos embaixadores de Deus. O reino de Deus, ele é representado por nós. Então, nós, como representantes de Deus, vamos o quê? Colidir com o reino das trevas. E por isso nós precisamos entender sobre um princípio crucial da libertação espiritual, que é a autoridade espiritual. Nós precisamos caminhar em autoridade. Nós vamos ver isso um pouquinho. Amém? Nós precisamos colidir com as trevas através do choque de poder, que é a autoridade. Nós precisamos do choque da verdade, que eu falei para você, que é um confronto mais violento que a gente vai travar através da palavra de Deus, o choque da verdade. E tem muita gente que quer libertação, mas não quer ouvir a palavra, quer libertação, mas não quer passar por um seminário, ele não quer sentar, não quer ouvir, ele quer uma varinha mágica. Pastora, ora aqui por mim para eu ser liberto. Pastora, me dá uma oração pronta. Pastora, qual é a renúncia que eu posso fazer para me livrar disso? Não, querido, deixa eu falar uma coisa pra você. Você não vai ser liberto, você não vai avançar, você não vai vencer Satanás com uma renúncia pronta, com uma oração pronta. Não, esquece isso. Você não vai vencer a Satanás com a autoridade, com a imposição de mão de uma outra pessoa. Não, porque a libertação depende de você. Então, a libertação, ela é processual. Sim, é importante você ter uma figura de autoridade que vai exercer autoridade sobre a sua vida, sim. Mas se você não souber entrar no campo de batalha, se você não se dispor a passar por um processo de libertação, se você não se dispor a ouvir a palavra e praticar a palavra, entender os fundamentos e caminhar sobre esses fundamentos, nada vai mudar. O inimigo vai continuar te fazendo de marionete. O inimigo vai continuar aprisionando você, aprisionando a sua casa, a sua linhagem, roubando, saqueando, matando e destruindo. Então a gente precisa confrontar as trevas. Nós não podemos ser passivos, né? Deixar como tá, não. Nós precisamos confrontar. Choque de poder, choque de verdade. Confrontar as estruturas mentais, amém? Que precisam ser derrubadas. Essas estruturas estão aonde? Em nós. Amém? Quantos cristãos debaixo de engano, de engodo, né? Isso não tem nada a ver, isso não tem problema, né? E vai levando a vida assim. Por quê? Porque já estão cheios de sofismas, de filosofias, amando o mundo. Na verdade, eu não quero abrir mão, então eu nem quero ouvir, porque eu amo o mundo e aonde eu tô tá bom. O pastor falou que tudo bem, não tem problema, né? Tá tudo certo. Certa feita, uma mentoreada minha falou assim: pastora, eu me converti numa denominação e eu cheguei pro pastor e perguntei pra ele: pastor, eu tenho um namorado, eu namoro com ele já há alguns anos e a gente tem vida sexual, né, pastor? Tem algum problema? Aí o pastor respondeu: não tem problema nenhum não, pode se batizar, não tem nada a ver não, tá bom, pode continuar como tá. Então, gente, está assim. O que aconteceu com esse homem de Deus, meu pai? Ele não conhece a palavra? Conhece. A fornicação, a palavra de Deus diz que os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Mas por que hoje os nossos jovens vão para a igreja, sobem no altar, são cheios de dons, fluem lá em adoração, mas depois vão para um motel, depois vão fornicar, vão ter namoros impuros? Por que isso? Por causa dos sofismas
né? Por quê? Porque as filosofias do mundo já entraram na igreja. Então é a verdade. Você tem que fazer o que você está fazendo aqui agora. Ouvir a palavra, parar. Para quê? Para que você possa colidir com essas forças espirituais das trevas. A gente precisa também de um choque da lealdade. Amém? Que vai demandar de uma decisão do nosso coração. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. E todo dia você vai ter que colidir com as trevas. Amém? Você vai interagir entre os dois reinos e você vai escolher qual a semente que eu vou pegar, do bornal de Satanás ou de Deus, qual o governo que eu vou estabelecer. Eu vou caminhar na jurisdição das trevas ou eu vou caminhar na jurisdição de Satanás. Então, isso é uma decisão sua e dependendo da sua decisão, vai definir qual a esfera que você vai estar. Às vezes a gente quer estar numa esfera de bênção, mas a gente definiu no nosso coração, através das nossas escolhas, a estar caminhando nas esferas de Satanás. Então, a gente precisa entender sobre esse princípio. Amém? Então, eu preciso, para colidir com as trevas, ser alguém que caminho em autoridade. E para que eu possa caminhar em autoridade, eu preciso estar estabelecida em cobertura espiritual. A cobertura espiritual me dá respaldo para que eu possa caminhar em uma jurisdição de trevas de maneira segura, tá bom? Então, eu caminho em autoridade quando eu caminho no princípio da submissão, da sujeição. Amém? Então toda autoridade foi constituída por Deus. Para quê? Para que haja cobertura espiritual, para que haja proteção na nossa vida, ok? O homem que se rebela contra a autoridade, ele está se rebelando contra Deus, porque foi Deus que constituiu toda a autoridade que está na terra. Então tem muita gente aí dizendo: pastora, eu já fiz vários seminários, eu continuo tendo uma vida limitada, eu sinto que eu não consegui romper ainda em algumas áreas da minha vida, e a gente esquece de fazer uma anamnese espiritual da nossa vida. Dentro do check-up espiritual, da mentoria check-up espiritual, tem um módulo que a gente trata só sobre isso, sobre anamnese espiritual. Aí eu quero que você porque a gente se preocupa muito com o nosso passado e aquilo que a gente fez de pecado no passado, mas a gente esquece das nossas transgressões, dos nossos pecados, como hoje, gente, como ovelha, né? Aí eu pergunto, tá, quantas igrejas você já teve? Quem foi a sua cobertura espiritual durante esse tempo? Esses pastores, qual era o manto que tinha sobre eles? Esses pastores, eles são pastores que já viveram divórcio, estão no segundo, no terceiro casamento. Opa, tem um manto aí, né, de prostituição, de adultério sobre a sua vida, né? Como é que era essa igreja? Essa igreja, qual o manto, né? Tinha muito tradicionalismo, farisaísmo, né? Tinha muito pecado. Como é que era? Entendeu? Você saiu por quê? De que forma você saiu? Você participou de rebelião? Você participou de divisão? Você já fez churrasquinho do teu pastor? Já falou mal dele? Você já fez motim dentro da igreja? Já participou de divisão? O que é divisão, irmãos? É uma segunda visão dentro do corpo. Quando você diz assim: ah, isso eu não concordo. Ah, isso não é bem assim, não. Não, isso não é desse jeito, não. Isso é divisão. Amém? É uma segunda visão dentro da igreja. E isso dá base legal para o inimigo. Então, qual é o histórico dessa igreja? Como que ela nasceu? A sua igreja nasceu debaixo de rebelião? Então, você já está debaixo de um manto de rebelião. Qual é a história da igreja? Como que é? Amém? Tem profanação nesse altar. Então, tudo isso tem que ser estudado na anamnese espiritual. Às vezes a gente está debaixo de um espírito de Absalão, né? Às vezes a gente está debaixo de uma regência de Pitol. Às vezes a gente está debaixo de uma regência de Jezabel, gente. Então tem que quebrar e abalar essas estruturas. Amém? A gente tem que abalar, tem que ter essa colisão, esse choque com esses poderes demoníacos. E às vezes, pastora, eu já resolvi, eu já reneguei os pecados dos meus pais, eu já pedi perdão e confessei, pastor, eu não lembro de mais nada. Eu já confessei item por item, já reneguei tudo, já fiz
1 milhão de pauta de renúncia, né? Então, assim, a minha vida não tá fluindo. Pode ter certeza que existe ainda alguma base legal. E aí você vai precisar da ajuda do Espírito Santo de Deus para ele trazer luz. Qual é essa área da sua vida que está ali, né? Ainda sob jurisdição das trevas. E uma delas pode ser essa, que é uma falha, oração de feitiçaria, né? Senhor, destrói ele, traz ele tortinho pra cá, né? Às vezes a ovelha sai da igreja, né? A liderança se reúne para orar contra, né? E não para abençoar. Nós fomos chamados para abençoar e não para amaldiçoar, né? Então, queridos, tudo isso traz implicações espirituais. Então, a autoridade espiritual, ela tem as suas classificações. Existe a autoridade espiritual absoluta, que essa é a de Deus. Deus, ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade pertence ao Senhor. Ele é a autoridade. Ele é a origem da autoridade. Amém? Existe a autoridade delegada, ou seja, Deus concede para um fim, para um ofício, amém? Para um propósito, tá bom? E existe a autoridade constituída. São autoridades que foram estabelecidas por princípios que são imutáveis, amém? Para que a gente possa cumprir algo específico para Deus. E a autoridade, ela tem essa delegação, né, de abençoar. Então a autoridade divina, ela tem esse poder, né, de abençoar, de estabelecer, de trazer cobertura espiritual, de trazer respaldo, de trazer proteção, amém? A autoridade, aquele que flui na autoridade constituída por Deus, uma liderança, um cargo eclesiástico, né, um pastor, né, ou seja, o nome que tiver, dependendo da denominação, que seja bispo, apóstolo, pastor presidentes, pastores auxiliares, eles são figuras de autoridade constituída, amém? Que devem transmitir destino, identidade, amém? Deixar um legado, uma herança de bênção, tá bom? Assim, o exemplo mais fácil que nós temos para identificar essa figura de autoridade é a autoridade paterna, né? Que Deus deixou dos pais para os filhos, tá bom? Mas nós não vamos vivenciar somente debaixo de autoridade. A gente não vai receber somente a autoridade biológica. Aí vamos lá para legado e para heranças espirituais. Tem muita gente que faz, pastor, eu já fiz toda a quebra de maldição, já levantei altar remidor, eu já vasculhei, já fiz todo o estudo da minha árvore genealógica, eu já fiz todo o desligamento, já pedi perdão, já orei por identificação, pedindo perdão pelo pecado dos meus antepassados, mas existem algumas coisas que ainda estão vindo sobre a minha vida. Então, aí eu pergunto para você não tem só pais biológicos, você também tem pais espirituais, e esses pais estão deixando um legado para a tua vida. E aí eu pergunto para você, esse legado que os teus pais espirituais estão deixando é de bênção ou é de maldição? Eis a questão. Gente, isso é muito sério, isso é muito importante, amém? Então, a gente precisa identificar isso para remover esses mantos, para passar por uma ruptura, por uma restauração espiritual. Eu não estou dizendo, gente, que o seu pastor, o seu líder tem que ser perfeito, ok? Todo mundo é falho, todo mundo erra, mas eu estou falando de mantos demoníacos, pessoas que continuam em práticas pecaminosas, quebrando princípios, né, em cima de um altar, debaixo de profanação. Então, gente, isso traz muita perseguição e implicações espirituais na nossa vida, tá bom? Então, tem que entrar com essa colisão, com esse choque, amém? De verdade, de lealdade, de poder com as trevas, tá bom? Então, o verdadeiro exercício da autoridade sempre virá por meio de submissão e de amor, tá bom? A gente é submisso porque a gente ama Deus, a gente se sujeita à nossa autoridade constituída porque a gente ama Cristo. Agora, claro, gente, eu não estou falando aqui de uma submissão e sujeição cega, né? Teu pastor, ele fala para você fazer uma coisa que é contrária à palavra de Deus. Não, você tem um livro de conduta, de regra, de fé, que é a palavra de Deus, então você não vai se sujeitar a isso. Mas se você está, por exemplo, numa denominação, né, que o pastor fala, olha, aqui não pode, por exemplo, usar calça comprida, só saia, então não cabe a você dizer, mas aonde está na Bíblia? Então eu não vou usar, tá errado. Não, porque na verdade a Bíblia não fala, a Bíblia vai
fala que nós temos que ser temperados. A Bíblia fala que a Bíblia é contra a sensualidade, amém? A luxúria, né? Então assim, mas é uma doutrina, né? É um direcionamento que Deus colocou ali para aquele ministério, amém? Então se eu estou nele, eu preciso me sujeitar, e se eu não consigo me sujeitar, irmãos, tem um monte, tem 1 milhão de ministérios. Então eu oro ao Senhor, peço para o Senhor uma igreja. Eu sempre costumo falar que não somos nós que escolhemos igreja, é o Espírito Santo de Deus que nos planta, amém? Então eu oro ao Senhor, Deus vai me dar um lar espiritual para que eu possa estar e estar sujeito. O grande problema está na nossa rebeldia, a rebelião do nosso coração. A gente tem um espírito dependente, um espírito absalão, né, que a gente não quer se sujeitar, amém? Então o que é sujeição? Sujeição é se tornar obediente ou depender de alguém, se render a uma lei, a uma vontade de uma outra pessoa. Então a quem eu sou submisso? Em primeiro lugar, a Deus. Todo homem deve temer, honrar, se sujeitar à palavra de Deus. Cristo é o cabeça de todo homem, Cristo é o cabeça da igreja. Então nós nos sujeitamos ao Senhor, e a sujeição está na obediência à palavra. Eu não questiono a palavra, eu obedeço, eu me submeto, amém? A sujeição, as mulheres casadas devem se sujeitar aos seus maridos, os filhos devem se sujeitar aos pais, amém? As ovelhas devem se sujeitar à autoridade constituída, à liderança espiritual. O funcionário deve se sujeitar ao seu patrão, dentro dessa autoridade que eu falei para você, que não é cega, né? Dentro de princípios, tá bom? Se meu patrão ele é uma pessoa ímpia que vai mandar eu, por exemplo, mentir, roubar, eu não vou fazer isso, amém? Porque eu tenho um livro eu tenho uma regra de fé, de conduta, que é a palavra de Deus, que tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Agora ele pediu alguma outra coisa que não é contra a palavra de Deus, eu me sujeito, amém? A própria palavra de Deus vai dizer que eu devo trabalhar para o meu patrão, ainda que seja ímpio, como se fosse para Deus, porque quem me dá a devida recompensa é o Senhor. Essa é outra questão que deixa muita implicação espiritual, que quando a gente faz a anamnese financeira, né, eu trato muito sobre isso, né, condutas às vezes erradas, né, no nosso local de trabalho, rebelião no trabalho, falar mal do patrão, falar mal da empresa. Gente, isso é cultura do inferno, e nós não podemos caminhar debaixo de cultura do inferno, né? Julgamento, crítica, fofoca, contenda, divisão entre os irmãos, contenda entre os irmãos. Há poder no sangue do Cordeiro. Então, na verdade, você não está colidindo, você não está tendo um choque com as forças das trevas, você está caminhando em jurisdição das trevas, e talvez seja por isso que o inimigo está encontrando base legal aí para poder te prender. Por quê? Porque tem um portal aberto, e aí ele vai lá, chama 7 piores e volta a habitar nessa casa. Então, quando a gente se submete à autoridade, nós estamos debaixo de cobertura, nós estamos protegidos e estamos respaldados, amém? À medida que a gente se coloca debaixo dessa sujeição, a gente está o quê? Debaixo de um telhado espiritual, amém? Então se submeter a uma autoridade espiritual é estar debaixo de um telhado. Ah, pastor, eu não tenho igreja, eu não frequento igreja, eu amo a Jesus, eu faço Cristo em casa. Você está descoberto, você ainda quer ser liberto. Então você precisa ter uma igreja, você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. A cobertura está acima da proteção, né? Porque cobertura é mais que proteção, significa uma fortaleza, um lugar de refúgio, onde você vai estar seguro, onde você está guardado contra os ataques do inimigo. A palavra de Deus nos respalda que as portas do inferno não prevalecerão contra a
igreja. Ah, pastora, mas eu sou igreja. Igreja somos nós, sim, querido. Você é templo do Senhor, mas quem constituiu a igreja foi Cristo. Amém? Nós precisamos nos reunir. O Senhor ainda diz assim: não faça como muitos que deixam de se reunir como igreja, mas esteja ali, amém? Consolida os seus irmãos, se fortaleça. Então é muito importante isso, tá bom? Então aí sim nós vamos conseguir, porque se eu me submeto a Deus, se eu estou debaixo de proteção, se eu estou debaixo de cobertura, aí eu vou me levantar em autoridade espiritual. Quem é submisso, gente, quanto mais obediência, quanto mais sujeição, quanto mais submissão, mais autoridade espiritual eu tenho. Amém? E nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que foi submisso, obediente até a morte, e sobre ele estava todo domínio, todo poder, toda autoridade. Então, quer ser um homem de autoridade? Se sujeite. Amém? Aí a gente tem que quebrar estruturas de dentro de nós, de orgulho, de ego, de vaidade. Por que hoje a gente tem tanta igreja, gente? Né? Porque as igrejas não vão crescendo, as igrejas vão minguando. Por quê? De tanta rebelião, né? Aí eu não gostei do que o pastor falou, não gostei da correção, saio daqui, levo meia dúzia, começo outra igreja. Aí daqui a pouco aquela igreja também tá quebrando, porque já nasceu debaixo de um princípio luciférico, de rebelião, né? E a gente acaba respaldando o nosso pecado. Não, pastora, mas e agora? Eu participei de rebelião, eu participei de divisão de igreja, o que eu faço? Arrependa-te. Quando meu povo se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu perdoarei, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A rebeldia é um princípio satânico. A rebeldia, ela nasce no coração de Satanás, amém? Então ela é caracterizada pela desobediência, tá bom? E traz muitas consequências danosas. Satanás, ele foi destituído da glória de Deus. A rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. Aí às vezes a gente, pastor, eu fui feiticeiro, já fiz todas as renúncias, tá? Mas continua fazendo rebelião. E aí a rebelião, a anarquia é pior do que o pecado de feitiçaria e vai trazer muitas perseguições espirituais. Então, as características mais comuns daquela pessoa que flui debaixo de um espírito de rebelião é essa mesmo. Ela se recusa a estar debaixo de uma cobertura espiritual. Ah, pastor, eu fui ferido, porque me machucaram, porque eu fui traído. E daí, irmão, o que Cristo tem a ver com isso? O importante é a sua vida com Deus. Você tem que olhar para o alto, o autor e consumador da sua fé. Então, porque te traíram, porque te feriram, porque erraram com você, você agora vai errar com Cristo? Não, gente, continua. Amém? Sujeito. Eu me sujeito a uma autoridade, não é por aquilo que a autoridade tem, não é porque ela é boa ou ruim, e sim porque Deus ordena. Amém? É por Cristo Jesus. Saul perseguia Davi e a unção de Deus já estava sobre a vida dele. Porém, quando ele cortou um pedacinho do manto da orla de Saul, o Espírito Santo de Deus, porque ele era um homem cheio do Espírito, constrangeu o seu coração. Ele disse: meu Deus, tente misericórdia de mim. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Amém? Então a gente quer caminhar com espada na mão, cortando as orelhas do irmão. Amém? Fazendo justiça própria. Irmão, a justiça pertence ao Senhor. Sai desse lugar, porque senão isso vai ser penoso para você. A justiça pertence ao Senhor. Amém? Pastor, eu tô num ambiente que eu já vi que na minha igreja tem tá tudo errado. Será que tá tudo errado mesmo? Às vezes são os nossos olhos. Quem tá todo errado somos nós, que não queremos nos sujeitar, que não queremos obedecer por causa do orgulho e da vaidade do nosso coração. Mas se realmente, irmãos, é essa a realidade, pede a bênção, sai, vai buscar um lar espiritual, ora pela igreja, ora pelo pastor e deixa Deus tratar, ok? Então saia da posição de justiça, tá bom? Pare de questionar a autoridade, colocar em dúvida uma autoridade, amém? É não reconhecê-la.
Para de se rebelar, de se revoltar, tomar atitudes que comprometem a autoridade em relação a si mesmo e às outras pessoas. Então deixe disso. Isso tudo, o que acontece? Vai deixar um rastro para Satanás, abre portais. E o que vai acontecer? Você vai receber retaliações. Aí tem muitas pessoas que dizem: pastora, já passei por um processo de libertação espiritual. Aí eu fui me levantar como libertador. Porque eu fiz um cursinho, fiz um treinamento, fui me levantar como libertador e agora as coisas começaram, poxa, meus filhos estão sendo setados, a minha casa, a minha vida financeira, a minha empresa. Pastora, tô com vontade de largar tudo. Por quê que você está sendo retalhado? Pastora, retaliação existe? Sim, existe. Mas quando tem base legal, se tem retaliação, então opa, para tudo, ok? E vamos fazer a rota novamente. Vamos caminhar, vamos entrar agora, né, nessa rota de restauração espiritual. Vamos identificar quais são as bases legais. Então hoje eu abri mais ainda o seu entendimento sobre alguns princípios que precisam ser tratados, gente. Amém? Por isso que eu sempre estou falando, enfatizando para você. O aspecto mais importante da libertação espiritual é o check-up espiritual, é a investigação espiritual. Algumas Entrou uma ligação, gente. Então vamos lá. Algumas pessoas chamam de mapeamento espiritual. Eu chamo de check-up espiritual. Esse é o aspecto mais importante, porque a gente precisa fazer uma investigação minuciosa da nossa vida emocional, sexual, espiritual, né? E examinar e estudar o DNA, a esfera genealógica, territorial e por aí vai, os portais que foram abertos. Amém? Para quê? Para que eu possa romper com essas estruturas espirituais. E se você que está aqui hoje deseja que eu venha pegar nas suas mãos e te conduzir dentro de uma investigação espiritual minuciosa, eu quero convidar você a entrar para a mentoria check-up espiritual. Nós estamos nessa semana com as vagas abertas, pode se fechar a qualquer momento. E eu quero convidar você, eu quero ajudar você, amém, a passar por esse processo de investigação espiritual. O check-up espiritual não é um curso, não é um treinamento, é uma mentoria. Você vai entrar para dentro de um grupo exclusivo só para mentoreados meus. E ali eu vou estar te ajudando durante 3 meses. Eu vou pegar nas suas mãos, vou te aconselhar diariamente, vou te dirigir, vou trazer instruções específicas para a sua vida, que cada um tem uma história, cada um tem uma marca, cada um tem uma implicação. Eu vou trazer direcionamentos específicos. Você vai preencher fichas de anamnese espiritual. Então a gente vai poder olhar para essa ficha, conhecer o seu histórico. Amém? Você vai passar por mais de 20 horas de conteúdos que vão trazer esse choque da verdade. Amém? É muito profundo o nível de conhecimento que você vai ter para ter esse choque da verdade. E você, com isso, o Espírito Santo de Deus vai trazendo luz para cada área, cada região que estava obscura, que estava escondida, que estavam em trevas. Amém? Você vai contar com uma ajuda de uma equipe de libertadores, a minha equipe. Todo dia tem um libertador de plantão que você fez lá as colisões com as trevas, passou mal, você vai poder orar, pedir ajuda de oração, ele vai interceder por você individualmente, tá bom? Você vai passar por reuniões ao vivo comigo de intercessão, de colisão com as trevas, de imersão, de oração. Você vai ter reuniões semanais junto comigo, onde eu vou estar ministrando a palavra para você em uma sala fechada. Amém? Tudo isso durante 3 meses, mas você tem todo o conteúdo para você dentro da plataforma durante 1 ano. Amém? É poderoso demais, gente. Poderoso demais. E no término você passa por uma oração, amém, de colisão, né? Aonde a gente vai está trazendo, né, essa colisão
com os poderes das trevas, onde a gente vai colidir com essas forças espirituais da maldade. Amém? Nós vamos ter esse choque, né, de poder. E eu quero te ajudar. Se você, pastora, eu preciso de ajuda, eu não sei exatamente o que está acontecendo comigo, qual é a área que o inimigo está me prendendo, mas eu já identifiquei que a minha vida não vai para frente, eu tenho andado em círculos, eu não tenho conseguido avançar, eu não tenho conseguido ter êxito naquilo que eu faço, tudo que eu começo eu paraliso, eu preciso dessa ajuda. Então eu quero pegar nas suas mãos e ajudar você. Então corra, vem para o check-up espiritual, essa mentoria que será um divisor de águas na sua vida. Se você quiser entrar para o check-up espiritual, hoje ainda está comigo dentro do grupo de mentoria, amém? É só clicar aí, eu quero. Coloque no chat, eu quero, você já vai receber automaticamente o link, amém? Para que você possa fazer a sua matrícula no check-up espiritual, tá bom? Se porventura você colocar aí, eu quero, e você não conseguir, o que você vai fazer? Você vai me chamar no direct, tá bom? Aqui no Instagram, para que eu possa mandar para você, tá bom? Então coloca aí, eu quero. Se esse é o desejo, se você percebe que você precisa dessa ajuda, você precisa, amém, passar por um tempo de ruptura, amém, passar por um processo minucioso de libertação espiritual para que você possa romper espiritualmente, então é só colocar aí, eu quero. Amém, Rejane? Quero ver você dentro do check-up espiritual, amém? Vai ser uma alegria ser sua mentora, te direcionar, te ajudar, amém? Espiritualmente, tá bom? Então você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora. Tô nesse ministério de libertação há mais de 14 anos e a minha missão é essa, é ajudar você, amém? A se restaurar espiritualmente. Rejane colocou assim, pastora, sonhei com peixes numa cachoeira, estava dando alimento para eles numa cachoeira espumante e de repente vem um urso, me auxilia em nome de Jesus. Então, peixes são vidas, né? Essas águas espumantes é o Espírito de Deus. Então, assim, o inimigo, né? O urso é o inimigo, né? O inimigo querendo, né, roubar e matar, né, as vidas que estão ali fluindo, né? Então esses peixes pode ser você, pode ser, se você atua no ministério, pode estar relacionado com o seu ministério, mas o seu está mostrando aí, né, que o diabo está querendo roubar essa vida, né? O fluir do Espírito Santo de Deus, né? Então pode estar, você de repente, alguém pode estar sentindo já um nível de opressão e o seu está mostrando aí que realmente existe um opositor, tá bom? Então tem que fazer batalha espiritual, tá bom, Rejane? Nícia, uma semana abençoada para nós, amém, com Deus no comando nossas vidas, amém, querida, glória a Deus. Rejane perguntou, quando oro, deve ser como, né, Rejane? Oro pelo meu filho que está no vício. Então, você primeiro você tem que fazer batalha espiritual em prol da libertação dele. Reivindica ele para ser participante do reino. Unge a sua mão quando ele estiver dormindo. Ora pela mente dele. Amém? Reivindicando a vida dele. Fazendo batalha espiritual contra esses demônios. O demônio do vício. Chama esse demônio, colide com ele. Ordena que vá embora. Para que eles venham ser enfraquecidos. E aí você vai orando por identificação, pedindo perdão. Porque para ele ser liberto, ele precisa primeiro reconhecer Jesus Cristo, voltar para os caminhos do Senhor, tá bom? É muito importante, você que está passando por essa batalha espiritual, Rejane, você passar por esse processo de libertação espiritual. O check-up espiritual vai ser um divisor de águas na sua vida, tá bom? Ontem mesmo me arrepiei a orar pelo meu filho e repreender o demônio. Sim, ele tá... Zé Pilintra, né, e malandro que tá atuando na vida dele. Estavam agindo dele através... E ele está fugindo de chegar perto de mim. Ele foge, sim. Né? Na verdade, quem foge é o que está nele, tá bom? Mas o Senhor vai te ajudar, minha filha, tá bom? Sou intercessor e luto. Glória a Deus por isso, pela restauração da minha família. Ô Rejane, principalmente você que é uma intercessora, que está colidindo diariamente com as trevas. Você precisa passar pelo check-up espiritual, tá bom? Para que você não venha ter nenhum tipo de retaliação contra a tua vida, tá? Pastora Neide,
Qual sua igreja, cidade, estado? A minha igreja é a comunidade Transformar, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Então, se você é do Rio de Janeiro, toda quinta-feira nós temos noite de guerra, poderoso demais, amém? Um culto de colisão, é exatamente isso, para entrar em choque com os poderes das trevas, amém? Avançar e conquistar o mundo espiritual, tá? Domingo, 9 horas da manhã e às 19 horas. E primeiro sábado do mês nós temos Manhã de Glória, que é um culto para ativação profética, tá bom? Meu filho conversa com Z Satanás, como o pai fazia. Ele tem ido à igreja, mas ainda não deve ter se libertado, né? Misericórdia. Então, minha filha, você tem que se posicionar mesmo, tá? Vem pro check-up que eu vou te instruir, vou te ajudar, tá bom? Misericórdia. São pactos e alianças, né? São pactos e alianças. Tem que ser quebrado. Tá bom? Ruth, pastora. Quando o pastor começa a orar para Deus mandar fogo na casa dos membros para sacudir e para eles despertar, isso é oração contrária? Oh, meu Deus. Vamos lá. O pastor ele pode orar pedindo despertamento da igreja, né? A motivação do pastor é a motivação de um pai para com os filhos. O pai, ele não dá uma chinelada no bumbum do filho, ele não bota o filho de castigo, mas qual é a motivação? É o amor, para que esse filho venha ser corrigido. Então tem que saber se esse pastor não está debaixo de um espírito, né, de manipulação, né, aí eu não conheço, tá? Então, não sei exatamente, mas assim, sim, ele pode estar orando. Eu oro para que as minhas ovelhas sejam despertas, para que elas sejam curadas, para que elas sejam cheias do Espírito Santo. Amém? Para que elas amadureçam espiritualmente. Eu oro por isso. Amém? Porque eu quero isso e isso eu faço pautado em amor. Amém? Mas eu não oro. Senhor, vai lá, mata, aperta, porque isso aí é feitiçaria, tá bom? É oração contrária, é oração de feiticeiro, tá? Mas pelo que você falou aqui, me parece mais que ele está pedindo realmente um despertamento para a igreja, né? Não estou conseguindo fluir em minha igreja, estou querendo voltar para outra, mas quero ouvir a Deus. Rejane, o que você precisa passar, você está em guerra espiritual. O que você precisa agora é passar por um processo de libertação espiritual. É isso que você precisa. Tá bom? Isso vai ser poderoso demais para sua vida, tá? Vem pro check-up espiritual. Raquel, pastora, eu preciso de um conselho. Meu antigo pastor saiu do ministério e deixou um presbítero de frente até ele estabelecer um novo pastor. Isso faz 3 anos, porém muitos demônios me atacam para sair. Olha, o presbítero, ele tem a mesma autoridade que o pastor, irmão, ou Raquel. Ele é uma figura de autoridade espiritual, ainda mais que ele tá sobre uma cobertura espiritual. Ele não tá ali sem cobertura, então você receba no seu coração esse presbítero como se fosse o seu pastor. Gente, isso é só uma nomenclatura, amém? Mas ele tá exercitando o ofício, amém? Pastoral, então honra ele, ele é um homem de Deus. Então não é porque ele é um presbítero que ele não deve ser honrado, ele deve ser honrado também, tá? Então fique em paz no seu coração. São setas mesmo, você tem que aprender a lidar com isso e rejeitar essas setas que são pensamentos, sentimentos, desejos e vontade. Gente, eu vou terminar. Já são 12h56, já passei da hora. Tem muita pergunta aqui, tá bom? Eu respondo depois, tá? Para vocês eu escrevo, tá bom? Então vamos lá, vamos orar? Amém? Se você foi abençoado, não esqueça de compartilhar essa live, tá bom? E todos de segunda a sexta eu estou aqui na Hora do Valente, ao meio-dia. Se Deus permitir, amanhã eu estou aqui de novo com você. E você que deseja ser mentoreado, ter um acompanhamento espiritual para passar por um processo de libertação espiritual, matrículas abertas para o check-up espiritual, só dizer aí, eu quero, vem ser mentoreado por mim, eu vou pegar na sua mão e vou te ajudar em todo o seu processo de libertação espiritual. Pai, eu quero te louvar e te agradecer
por esse conteúdo, ó Deus amado, pela vida dessas pessoas que aqui estão. Senhor, eu te peço que tu venhas agora expandir a mente, trazer, Senhor, restauração espiritual. Eu repreendo agora Leviatã, Shekatarabakatarai, em nome de Jesus, com todos os seus ardis, em nome de Jesus, toda a estrutura de orgulho, ó Deus, que seja abalada em nome de Jesus, que todos os regentes infernais, em nome de Jesus, toda surdez espiritual, em nome de Jesus, todo sofisma, todo paradigma, toda mentira, em nome de Jesus, que a verdade de Deus, Shekatarabakatarai, venha nessa tarde abalar essas estruturas. Eu declaro ruptura, a restauração do teu corpo, Senhor, da tua igreja, Sara, a tua noiva, Pai, para a glória e para louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, valente de Deus.